Você já parou para pensar que o futuro não é algo distante, mas algo que a gente constrói agora? Que, se você não explorar diversas possibilidades, pode estar criando grandes paquidermes ou coisas inúteis em vez de soluções? Hoje eu vou te mostrar como cidades como Singapura, por exemplo, estão liderando esse pensamento ao usar o futurismo estratégico para moldar o amanhã. Você quer saber como isso pode transformar seu lugar e sua vida? Fica aqui comigo, que esse é o nosso primeiro episódio, Como Explorar os Amanhãs. Vamos ver a vinheta. Turma, tudo bem? Eu sou o Caio Esteves, fundador da Lugares Futuros, e esse é o nosso primeiro episódio do novo canal no YouTube, onde a gente vai explorar os futuros urbanos. Hoje eu quero bater um papo sobre um tema super atual e necessário, o Place Strategic Foresight, ou em bom português, futurismo estratégico para lugares. Se você nunca ouviu falar nisso, fica tranquilo, você e 99% da população mundial não fazem ideia do que isso é, mas hoje eu vou te mostrar como essa abordagem pode transformar cidades, bairros, empreendimentos imobiliários e até a forma como a gente vive nas cidades. Para começar, o que é esse futurismo estratégico? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído. O detalhe mais importante disso tudo é que não existe um futuro ou o futuro. Existem futuros, muitos aliás. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender para mudar essa forma de olhar para o futurismo estratégico, para os lugares e olhar para o pensamento sobre os lugares. Sabe aquela ideia que o futuro é imprevisível? Certamente ele é imprevisível. Mas isso significa que a gente não possa preparar os lugares para essa imprevisibilidade. Para isso é essencial a gente observar os sinais ao nosso redor. Desde tendências claras, como o avanço das tecnologias digitais, até sinais mais fracos, quase imperceptíveis, aqueles que estão lá na borda do conhecimento, que podem indicar mudanças maiores no longo prazo. Entender os sinais, buscar entender os sinais fracos, talvez seja a parte mais divertida dessa história. E isso, gente, vale para cidades, para destinos turísticos, para mercado imobiliário e, claro, para qualquer lugar que quer, ou melhor, precisa sobreviver e por isso mesmo se adaptar constantemente. E aí vamos fazer um parênteses, mais do que sobreviver, a gente precisa pensar em como os lugares podem evoluir diante dessas incertezas. Mas por que isso é importante agora? Vamos pensar no que aconteceu nos últimos anos. A gente teve vários avanços tecnológicos incríveis, mas também a gente enfrentou uma série de crises climáticas, sanitárias. A gente teve a pandemia do Covid-19, inundação no Rio Grande do Sul, uma série de incêndios no Brasil e no mundo. Esses eventos mostram o quanto a gente não se preparou, não pensou e não explorou as possibilidades futuras para preparar os lugares para esses momentos de crise. A gente viu isso não só aqui, mas no mundo inteiro. Nos meus livros, especialmente o Cidade Antifrágil, eu falo sobre como cidades e lugares precisam se preparar para não apenas resistir às crises, mas crescer com elas. E aqui que entra o Strategic Foresight. Ele ajuda a antecipar riscos, identificar oportunidades, construir estratégias robustas para diferentes cenários. Diferente do Cidade Antifrágil, onde a gente olhava para um único futuro, no Foresight a gente vai olhar para futuros plurais. E essa é a grande diferença. Mas como que funciona esse Strategic Foresight, ou o Place Strategic Foresight no nosso caso? Ele é um processo estruturado e funciona da seguinte maneira. A gente tem primeiro uma coleta de dados, entender o que está acontecendo ao redor, tendências, sinais. Depois a gente vai para a identificação desses sinais especificamente, analisar esses sinais, essas informações, essas tendências. Depois a gente vai para uma outra etapa, que é projetar os cenários, entender, explorar quais são as possibilidades que podem acontecer de diferentes maneiras. Aqui não é adivinhação, tá? É uma etapa de exploração propriamente dita. E depois criar estratégias, com esses cenários em mente, que ações, que medidas têm que ser tomadas para a gente moldar e pensar, explorar e criar, em grande parte, o futuro desejado. Imagina que você está projetando o futuro de uma cidade costeira. Nos dados parece um aumento do nível do mar com uma tendência global. Um sinal forte, quase óbvio, é a migração dos negócios para áreas mais altas. Um dos cenários que você projeta inclui investimentos em infraestrutura resiliente e residência urbana, mas outros podem projetar a relocação de toda a comunidade para outro lugar e manter a sua cultura, por exemplo, na nuvem. Cultura viva, mesmo sem um lugar físico, como fez e está fazendo Tuvalu, que vai sumir com o aumento do nível do mar. Singapura é um exemplo real. É fantástico do ponto de vista do Strategic Foresight. É uma cidade-estado conhecida por antecipar desafios futuros e implementar soluções antes que os problemas fiquem críticos. Tudo isso é resultado de um processo sistemático liderado pelo Center for Strategic Futures, ou CSF, fundado em 2009,
Esse centro faz parte do gabinete do primeiro-ministro e utiliza uma metodologia chamada SP+, Scenario Planning Plus, que combina planejamento de cenários com teoria da complexidade. Alguns exemplos de como isso funciona na prática lá em Singapura. Mobilidade sem carro, investimento em transportes públicos eficientes e soluções de micromobilidade elétrica, como bikes e patinetes, cidades inteligentes, tecnologia de ponta para monitorar o uso de energia, água e até densidade populacional em tempo real, gestão de recursos, criar um sistema de coleta pneumática de lixo e rede de água super eficiente para lidar com a escassez hídrica. Isso mostra como o Foresight não é sobre adivinhar o futuro, prever o futuro, mas sobre preparar os lugares no presente para lidar com as incertezas futuras. Aqui, antes de tudo, a gente tem que lembrar uma frase que eu cito no meu livro, que eu li, da Rosa Alegria, que é: futuristas não fazem previsões. Mas por que isso importa para você? Agora você deve estar pensando, tá, tudo bem, como isso se aplica no meu mundo? Bom, se você é gestor público, vai fazer com que você evite gastar dinheiro em projetos que vão se tornar obsoletos em poucos anos. Se você é empreendedor imobiliário, vai identificar futuras demandas que faça com que você projete bairros e empreendimentos mais sustentáveis e adaptáveis. Ou seja, com melhor giro, com melhor venda. Morador, você vai ganhar uma cidade mais resiliente, preparada para a mudança e focada na qualidade de vida, na sua qualidade de vida. A grande lição aqui é que o futuro não é algo distante. Ele começa agora, com decisões que tomamos no presente. E se você gostou desse tema e quer se aprofundar no assunto, vai lá na nossa seção de conteúdo, nos artigos, no nosso site da N Lugares Futuros ou www.n-lf.com e você vai ver vários exemplos e vários artigos desses e tantos outros assuntos. Deixa aqui nos comentários qual tendência de futuro mais te intriga ou qual o sinal fraco ou forte que mais te perturba. A gente quer saber a sua opinião. Semana que vem a gente vai continuar essa discussão e vai mergulhar em outro tema, que é o tema que começou essa discussão toda, que é o Place Brand ou as marcas lugar. Não perde, te vejo lá. E claro, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, aquela coisa toda que todo mundo pede. Até a próxima!